No vídeo de hoje eu quero falar sobre ansiedade. Inclusive eu já gravei alguns meses atrás um vídeo com algumas dicas para te ajudar a controlar a ansiedade, mas hoje será um pouco diferente. Eu quero compartilhar com você uma aula completa sobre ansiedade. Vai ter muito conteúdo bom nesse vídeo e se você tem alguma dúvida, ela irá acabar hoje. Você sabia que existem dois tipos de ansiedade? Uma delas é benéfica e essencial para a nossa vida. A outra enche a vida de dor e de sofrimento. Você pode estar confuso agora. Como assim? Existe algum tipo de ansiedade que possa fazer bem para a nossa vida? Não se preocupe, eu vou explicar. De qualquer forma, vou falar também sobre aquela ansiedade que afeta negativamente a sua vida. Vou falar das crises de ansiedade, qual a sua origem e como eliminá-la definitivamente da sua vida. Para quem não me conhece, eu sou Regina Laffer, uma terapeuta TRG. A ansiedade sempre esteve presente na vida das pessoas. Na realidade, ela é uma reação emocional que geralmente aparece para te motivar a tomar alguma decisão importante em alguma situação urgente. Nesse caso, ela é benéfica e pode te ajudar a dar aquele gás adicional que você precisa para sair de alguma situação, como no caso de se preparar para uma entrevista de emprego, participar de uma competição, trabalhar em algum projeto importante com prazo apertado, dentre outros. Quando a ansiedade ela é benéfica, ela é passageira, ou seja, só aparece apenas em alguns pequenos momentos onde é necessária. Logo depois, esse estado de hiperalerta se dissolve e você acaba voltando para o seu estado normal. Esse tipo de ansiedade te ajuda a tomar decisões mais rapidamente, pois devido a uma certa carga de adrenalina lançada na sua corrente sanguínea, faz com que os seus batimentos cardíacos aumentem e você tende a ter mais disposição para resolver um determinado problema. Uma pitada de ansiedade, além de gerar energia para enfrentar a situação e trazer um estado de alerta, também pode ser um sinal do nível de responsabilidade e comprometimento perante aquela situação que você vai enfrentar. Portanto, neste caso, ela é bem-vinda e até necessária. Agora, quando a ansiedade ultrapassa esse comportamento saudável e totalmente benéfico, começa a gerar um transtorno na sua vida. Em partes, a rotina do século em que vivemos e o nível de pressão ao que somos submetidos diariamente desde a infância contribui e muito para o agravamento da ansiedade crônica em nossa vida. Hoje em dia, meninos e meninas nascem muito mais acelerados e com bem menos paciência. O imediatismo e a ansiedade são características próprias da geração alfa. Essa definição alfa é dada para as crianças nascidas a partir de 2010. É incrível como essas crianças já nascem sabendo mexer na tecnologia, já chegam ao mundo hiperconectadas, imersas em ambientes onde a tecnologia dita o ritmo de trabalho e das relações. A facilidade com que os aplicativos são desenvolvidos estimula essa necessidade do imediatismo. Basta um toque para dar um play em um vídeo, tirar uma foto, enviar uma mensagem. Hoje, com a enorme facilidade, temos acesso ao mundo infinito de conteúdos disponíveis na palma da nossa mão. Uma vez eu li uma entrevista do escritor e psiquiatra Augusto Cury no G1, que dizia que no passado o número de informações dobrava a cada 200 anos, mas hoje dobra a cada ano. Ele afirma que uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. E tem mais. Uma criança com 9, 10 anos tem mais informações do que Platão adquiriu em toda a sua história. Esse excesso de informações associado ao uso de smartphones, excesso de trabalho, excesso de
atividades têm gerado um assassinato coletivo da infância das crianças. Elas são tudo menos crianças. Mas ok, você já ouviu falar em paralisia por análise? Você vai entender o porquê dessa pergunta. Esse termo é muito utilizado para descrever a ausência de tomada de decisão. Esse comportamento ocorre quando há excesso de informações e inúmeras opções de escolha, principalmente no século da tecnologia em que vivemos. Por exemplo, quando pesquisamos sobre um determinado assunto na internet, obtemos uma infinidade de resultados aleatórios sobre ele. Mas se não realizarmos o devido filtro sobre quais das opções devemos escolher, provavelmente entraremos em loop sem fim, sem escolhermos opção alguma. Sendo assim, podemos dizer que a paralisia por análise consiste em pensar muito sobre uma situação sem que cheguemos a uma decisão ou ação sobre ela. Quando a decisão é muito complicada ou há muitas opções, não escolhemos porque nós ficamos presos na fase de análise, procurando a solução perfeita. Essa situação te leva a aumentar o seu nível de ansiedade absurdamente. O seu cérebro identifica uma situação em que precisa tomar uma decisão. Então, ele estimula o seu corpo através da adrenalina para entrar em ação e resolver aquele problema. Mas como você está em um ciclo de paralisia, esse sentimento acaba te causando mal, em um ciclo sem fim. É muito comum vermos o nível de ansiedade dos adolescentes aumentar no período escolar, em preparação para o vestibular. Basta fazer uma breve pesquisa na internet e você poderá encontrar inúmeros estudos relacionados aos termos ansiedade, estresse, vestibulandos e adolescentes. Já no âmbito profissional, podemos perceber um nível de exigência para determinadas vagas de emprego. Isso faz com que mais e mais pessoas se sintam obrigadas a acumular diplomas, graduações, pós-graduações, mestrados, doutorados, pós-doutorados, idiomas, cursos e mais cursos, em uma luta insana por destaque em busca de se enquadrar nesse mundo criado por essa nova sociedade. Quando as expectativas são muito altas, a frustração também acaba sendo por não conseguir alcançá-las. É indiscutível que o ritmo de vida que levamos hoje, com muito estresse no trabalho, no trânsito, na escola e nas mil atividades extracurriculares das crianças, contribui para o aumento da ansiedade. No caso das crianças, por exemplo, a ansiedade está também muito ligada a como os pais enfrentam esse estilo de vida moderna. Pais mais habilidosos, que entendem que precisam filtrar demandas e informações, provavelmente terão mais chances de criar filhos que saibam lidar melhor com as expectativas. Agora, pais que têm mais dificuldade de trabalhar com a própria ansiedade e o estresse tendem a passar este comportamento para os filhos. Saber diferenciar manifestações de ansiedade e comportamento ansioso é fundamental para o correto direcionamento. A nossa sociedade está adoecendo mentalmente, vítimas de um modelo educacional falido, que conduz nossas crianças e adolescentes para um caminho onde passam o restante de suas vidas tentando alcançar os padrões pré-definidos pela nossa sociedade. Muitas vezes vemos adultos infelizes em quase todas as áreas da sua vida, pois tentaram viver a vida que os outros definiram como modelo ideal. Esse tema é muito complexo, mas pelo que você pôde perceber, tudo leva à ansiedade. Sempre que existem expectativas não alcançadas, acabam resultando em vidas tristes e sem propósito, além de inúmeras frustrações. Considerando todos esses aspectos da sua vida, até esse momento da discussão, se a ansiedade ainda não alcançou o pico crítico, existem algumas coisas que você pode fazer para começar a mudar a forma
como você enfrenta alguns pensamentos. Na vida, existem coisas que podemos controlar e coisas que não podemos controlar. Você pode controlar as suas ações e as suas decisões, mas você não pode controlar as ações e as decisões de outras pessoas, nem a economia, nem os resultados decorrentes de uma pandemia, nem o modelo de ensino do nosso país. Desta forma, é importante termos isso em mente para que você pare de gastar energia se preocupando com uma coisa que você não pode mudar. As pessoas que tendem a se preocupar com as coisas das quais não pode controlar tendem a ser mais pessimistas, a sempre reclamarem e a colocarem a culpa em tudo e em todos. Entenda uma coisa, não se vitimize e nem coloque a culpa na sua noiva que terminou com você, na sua mulher que foi embora, no seu marido que te tratou mal, nos seus pais que não te deram atenção na infância, no fato de talvez ter sido adotado e não conhecer os seus pais biológicos, do fulano, do beltrano, do ciclano. Enfim, entenda que culpar as pessoas e os eventos ao seu redor não irá fazer você sair da situação. A sua transformação depende exclusivamente de você. Depende de você focar naquilo que você tem controle. Você escolhe os seus relacionamentos. Você escolhe o seu trabalho. Isso é crescimento. Isso é ansiedade benéfica, ajudando você a pegar as rédeas da situação e a tomar as decisões. É claro que toda mudança requer sacrifício. Mudança de hábito requer esforço no primeiro momento, mas o resultado final é satisfatório. Então, que tal direcionar as suas energias e esforços para as coisas que você tem controle? Quando você se deparar com um problema ou uma situação, procure criar uma lista de possíveis situações para solucioná-los. Se você perceber que não pode resolver o problema sozinho, por que não pedir ajuda? Não é verdade? O mundo é feito de pessoas e você não precisa resolver tudo sozinho. Essa aceitação já tira de você um peso enorme e isso é um exercício diário. Não estamos acostumados com isso, mas como diz o ditado, a prática leva à perfeição. É como aprender a andar de bicicleta ou tocar um instrumento. O começo precisa de muito treino, mas uma vez que você aprende essa nova habilidade, torna-se parte de você e você será capaz de resolver todos os seus problemas sem entrar em um estado de ansiedade. Quando você assume a responsabilidade das suas decisões e ações, você passa a resolver os seus problemas, passa a ter os resultados esperados e para de colocar a culpa nos outros e nas coisas que aconteceram fora do seu controle. Tá, mas e os casos graves de ansiedade? Bom, assim como eu falei no início do vídeo, existe aquela ansiedade que já passou dos limites. A pessoa que sofre desse tipo de ansiedade tem a sensação que já perdeu totalmente o controle e é fácil identificar. Geralmente, esse estado de ansiedade, a pessoa pode apresentar diversos sintomas, dentre eles físicos, cognitivos e comportamentais. Vou listar alguns deles aqui de forma resumida. Os sintomas físicos podem ser dores, tremores, contrações, calafrios, dormência, falta de ar, taquicardia, dentre outros. Já os sintomas cognitivos podem ser nervosismo, insegurança, dificuldade de concentração, preocupação, antecipação catastrófica, dentre outros. E por fim, os sintomas comportamentais podem ser a necessidade de fugir ou de esquivar de situações geradoras de ansiedade, hipervigilância, insônia, estado de congelamento, dentre outros. E como já falei em outros vídeos, a origem de todos esses problemas está no seu inconsciente. De tudo que eu falei até aqui, você pode perceber que a forma como vivemos e os ambientes em que vivemos podem contribuir de alguma forma ao longo do tempo para desencadear níveis crônicos de ansiedade. São situações que foram se acumulando no decorrer dos anos, gerando um empilhamento de problemas do inconsciente. Eu recomendo fortemente adquirir hábitos mais saudáveis. Você sabia que alimentos industrializados, açúcares, sódio, gorduras e até uma vida sedentária podem contribuir para a piora de um quadro
quadro de ansiedade? Mas enfim, o que é ansiedade? Ansiedade é um transtorno de medo. Ansiedade é a resposta para uma mensagem de medo enviada pelo inconsciente. Durante o estado intenso de ansiedade, você sente frio na barriga, tontura, pensamento acelerado, arrepios, angústia, medo, desespero, pensamento negativo, insônia, baixa concentração, batimentos cardíacos acelerados e por aí vai. Se fôssemos representar graficamente a ansiedade, diríamos que a raiz é o medo e a insegurança. O tronco é a ansiedade e os seus ramos e galhos são sintomas da ansiedade. Entende? Os seres humanos ao nascer são completamente dependentes, frágeis e precisam de cuidados. Durante essa fase da nossa vida em que temos a necessidade de proteção e cuidado, muitas influências externas podem impactar nossa vida, causando traumas e marcas emocionais, capazes de nos transformar em pessoas ansiosas. Inclusive eu tenho um vídeo que fala sobre marcas e traumas emocionais, depois você dá uma olhadinha. Olha que coisa interessante. A partir dos 7 anos, uma criança passa a desenvolver e consolidar a memória de longo prazo. Essa parte da memória retém de forma definitiva as informações e permite que nós tenhamos acesso a essas informações quando necessárias. Nessa fase da infância é que há a construção do hipocampo. O hipocampo ele é responsável pelas funções de aprendizado e memória. É essa região do hipocampo que cuida da transferência da memória de curto para longo prazo, ou seja, transferência da memória temporária para a memória definitiva. Sendo assim, tudo que você vê, sente, ouve, percebe é registrado no inconsciente. Isso significa que aquele evento de medo que talvez você tenha tido na infância ou em alguma fase da sua vida é registrado no inconsciente devido à ação do hipocampo. A ansiedade pode vir da infância, pode vir da adolescência ou também da fase adulta. Pode vir de muito estresse. A ansiedade vai surgir a partir de uma mensagem de que você está em perigo. Se essa mensagem de perigo está enraizada em você, o seu inconsciente ele é ativado e engatilhado, entrando em loop o tempo inteiro. Você tem a sensação de perigo o tempo todo. Vou dar um exemplo. Durante a infância, o menino cresceu recebendo muito amor da sua mãe. Mas além de amor, ele recebia também alguns gestos de insegurança por parte dela. Essa mãe tinha alguns medos e alguns traumas que acabaram fazendo com que ela desenvolvesse alguns comportamentos. Esse menino foi crescendo e vivenciando tudo isso neste ambiente. Em contrapartida, este menino não tinha a atenção do pai. Esse pai passava longos períodos viajando. O pai era amoroso nos poucos momentos em que estava presente, mas em geral, ele era um pai ausente. Sendo assim, essa criança desenvolveu ansiedade ainda na infância, desencadeou um medo inconsciente, como se estivesse constantemente desprotegido e em perigo. Essa mensagem foi generalizada no seu inconsciente. Agora imagine, essa criança cresce e vai para a vida, e à medida em que é submetida à pressão e estresse da vida adulta, começa a sofrer da ansiedade. Uma criança insegura sente medo, e quando sentimos medo, o cérebro reptiliano, aquele responsável por tomar as decisões que irão nos proteger, aquele que controla todo o nosso corpo, que controla o sistema simpático e parasimpático e também os hormônios, libera a adrenalina na corrente sanguínea. A adrenalina é um neurohormônio do medo e do pavor. Se uma criança cresce com a sensação de perigo, ela vai desenvolver a ansiedade. Ela não vai saber esperar, vai querer ser imediatista e impulsiva. Mas qual a relação entre ansiedade, impulsividade e o medo? Se a criança tem uma sensação de insegurança, então começa a ter medo. O cérebro reptiliano é ativado, o seu corpo passa a produzir adrenalina, que é um neurohormônio do medo, da fuga e do pavor. Então, ele descarrega um
monte de substância no seu corpo, preparando você para lutar ou para fugir. Tudo isso em fração de segundos. Ocorre isso muito rápido. A pessoa com o corpo cheio de adrenalina fica totalmente em alerta. A adrenalina, quando entra no corpo, passa a retroalimentar esse circuito. Quanto mais adrenalina você tem, mais adrenalina é despejado no seu corpo. Ou seja, uma pessoa insegura tem medo que libera adrenalina, que causa ansiedade e que fortalece os gatilhos de medo, que libera mais adrenalina e que reforça a ansiedade. A ansiedade, por sua vez, vai desencadear 1000 pensamentos na sua cabeça. A maioria deles de medo e insegurança, ideias pessimistas, coisas que podem dar errado. Como resultado, a pessoa não consegue se concentrar, não consegue ter uma vida normal e tranquila, não consegue nem dormir. Já aproveitando, eu vou te ensinar uma técnica que vai te ajudar a controlar a ansiedade naquele momento em que você está com um pico muito alto de adrenalina. Isso vai te ajudar a reduzir os níveis de adrenalina no seu organismo e também os batimentos cardíacos. Com certeza isso vai te ajudar a dormir melhor. Vamos fazer esse exercício. Feche os seus olhos. Coloque a palma da sua mão virada para cima, relaxada. Agora, respire devagar e profundamente. Inspire pelo nariz, enche o seu diafragma e expire pela boca. Perceba o seu diafragma expandindo e contraindo. Foque apenas na respiração. Perceba o ar entrando pelas suas vias respiratórias. Sinta o ar saindo. Se vierem pensamentos, peça que aguarde. Concentre-se na respiração. Sinta o seu coração desacelerar. Sinta o seu corpo relaxar. Inspire e expire. Você vai repetir esse movimento até se acalmar. E todas as vezes que você se sentir ansioso, procure fazer esse exercício até se acalmar. Isso irá regular os seus níveis de adrenalina no sangue, diminuindo os efeitos da ansiedade. Isso funciona para ajudar a dormir e também para controlar as crises de ansiedade. Nós chamamos esse procedimento de mecanismo de segurança. Ele é extremamente eficaz, mas ele por si só não resolve o problema. Ele com certeza vai te ajudar a controlar e a conviver ali com o problema, mas definitivamente não irá eliminar a ansiedade da sua vida. Mas não se preocupe, nós vamos chegar nessa parte. Todo mundo que tem ansiedade teve uma mensagem de desamparo, desproteção e insegurança, que pode ter sido na infância, na adolescência ou até na fase adulta. Muitas vezes, adolescentes que tiveram uma vida normal e totalmente tranquila durante a infância desencadearam crises de ansiedade devido a um aumento de pressão e expectativas devido à idade das decisões, porque não sabiam o que fazer da vida. Às vezes, a família pressiona, esperando que o adolescente escolha medicina, engenharia ou direito, mas muitas vezes isso não está nos planos deles. Talvez ele se interesse por artes plásticas ou jornalismo. Então começam os comentários, discussões, brigas. Isso acaba se tornando gatilhos para a ansiedade. A criança que era saudável na infância agora cresce, se torna um adolescente com medo de não ser aceito, de ser reprovado, de ser abandonado pela família por não seguir os planos que fizeram para eles. Então ele passa a se tornar uma pessoa ansiosa. Os pais podem não enxergar esse problema e acham que está tudo bem, mas na cabeça do adolescente, não de forma consciente, mas inconscientemente, corre perigo. Pode não ter sido um trauma, mas pequenas marcas como essa também causam o mesmo efeito devastador. Agora, esse adolescente cresce e se torna um adulto, e esse adulto começa a trabalhar e a sentir muita pressão. Neste momento, tem a sensação de que não vai dar conta e fica com medo de ser demitido. Com isso, a adrenalina sobe, porque o estresse está muito alto devido à pressão. Então,
Então começa a pensar em um monte de coisa. Pensa que não vai conseguir um emprego nunca mais, porque no primeiro emprego foi um incompetente, um fracassado. Então começa uma cascata de pensamentos negativos em sua mente. Começa a desenvolver medos e a consolidar esses medos. Isso ocorre porque o ansioso vive se traumatizando a cada minuto, umas 10 vezes. Só pensa em coisas negativas e esses pensamentos, por sua vez, vão se acumulando no seu inconsciente. Uma coisa ruim leva a outra coisa ruim e tudo isso se potencializa negativamente na mente e na vida dessa pessoa. A adrenalina faz com que a pessoa antecipe cenários futuros. Dizem por aí que a ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado, mas na realidade não é bem assim que acontece. Uma pessoa normal pensa sobre o futuro, já uma pessoa ansiosa tem excesso de mensagens de medo, de sofrimento e de insegurança do passado. Consequentemente, ela não pensa sobre o futuro, ela vive no futuro. A cabeça dela já está vivendo o pior cenário do futuro e se martirizando minuto a minuto. Ela sente e vivencia tudo. Quando volta para o presente, está em pânico, suando, já somatizou todas as sensações no seu corpo. Vamos a um exemplo simples. Imagine uma pessoa extremamente ansiosa andando pela rua. Então ela vê uma moto passando com duas pessoas. Dependendo do que essa pessoa considera como perigoso, em poucos segundos ela pode fazer o pior filme de um possível futuro que ela desenhou na sua mente. Ela já se imagina sendo assaltada, levando seu dinheiro, celular, levando um tiro. Ela se vê sendo socorrida, peito sangrando. Ela se vê morrendo, deixando talvez filhos para trás. Já se visualiza em um caixão. Tudo isso em segundos. A adrenalina é um neurohormônio da negatividade. Na realidade, ele reforça o pessimismo, porque ajuda a pensar no pior cenário para ajudar a se proteger em uma situação normal do dia a dia. Mas no caso de uma crise de ansiedade, isso foge totalmente do controle. A adrenalina te prepara para o pior cenário para você aprender a se defender. A adrenalina prepara você para fugir de um tigre. Mas hoje em dia, se você recebe um boleto maior do que você pode pagar, você entra em pânico e a adrenalina sobe. Todo ser humano tem a tendência de desenvolver ansiedade. A ansiedade é uma resposta natural, é uma preparação para você salvar a sua vida. Apenas isso. Existem 5 traços de caráter que ajudam a classificar e descrever a personalidade e o comportamento das pessoas. E como nós estamos falando de ansiedade, eu acho muito válido falar um pouco sobre os impactos em cada um desses traços. São eles: esquizoide, o oral, psicopata, masoquista e rígido. Esses nomes parecem um pouco estranhos, mas não tem nada a ver com qualquer tipo de patologia ou problema psicológico. Se vocês quiserem, depois eu vou fazer um vídeo explicando cada um desses traços, ok? Mas para quem já está familiarizado com essa definição, vai entender. Um esquizoide com ansiedade vai pensar 50 vezes em todas as possibilidades de algo dar errado. Já uma pessoa oral vai sentir a ansiedade no peito e no estômago, com a tendência de que ela desenvolva algum tipo de compulsão alimentar. Um psicopata, ele vai ficar em pânico, vai monitorar todo o ambiente e as pessoas, vai ficar a risco com tudo, vai inclusive imaginar e ouvir coisas em casos mais extremos, tipo igual a um esquizofrênico. O traço de caráter masoquista vai se acabar por dentro, vai sofrer, se angustiar, vai criar os piores cenários e vai sofrer muito sozinho e internamente. Vai ter muitas dores nas costas, sofrer muita pressão no corpo, nos ombros. Muitas vezes pode até criar nódulos e tensão nas costas e em outras partes do corpo onde sinta maior pressão. Já uma pessoa rígida vai ter problema na coluna, vai sentir muitas dores nas costas, na região da coluna, vai ficar agressivo, vai brigar com todo mundo.
Todas as pessoas podem desenvolver ansiedade, mas cada personalidade vai reagir de um jeito. Vou ficar devendo um vídeo para você sobre os traços de caráter. É um estudo muito interessante. Coloque aqui nos comentários se você quer que eu grave um vídeo sobre esse assunto. Se tiver bastante gente interessada, eu prometo que eu vou gravar sobre isso. A ansiedade pode desencadear alguns tipos de compulsão. Geralmente, a compulsão é uma espécie de refúgio da dor. É uma ação exagerada, um ato impensado, feito de forma repetitiva e impulsiva. Todo ato impulsivo tem adrenalina envolvida. Uma pessoa ansiosa que esteja sofrendo quer desesperadamente se livrar daquela dor, daquela angústia, daquele sofrimento. Então ela recebe uma mensagem, um gatilho de que aquele ato compulsivo vai trazer alívio para aquela dor, para aquele sofrimento. O problema é que esse alívio é temporário e a pessoa sempre vai querer aumentar a dose. Por isso que acaba desencadeando a compulsão. Existem alguns exemplos: compulsão a compras, sexo, doces, chocolates, academia ou qualquer outro ato feito de forma exagerada a fim de buscar alívio. Todas essas atividades liberam endorfina na corrente sanguínea, que é o hormônio do prazer. A pessoa procura saciar a sua vontade para acalmar a ansiedade. Isso ocorre por um breve momento. Quando passa o efeito, a pessoa vai em busca novamente daquele pequeno momento de prazer que faz acalmar a sua ansiedade. Por um momento, ela fica relaxada e se sente segura. Quando a pessoa fica relaxada, o cérebro reptiliano entende que a pessoa está segura e para a produção de adrenalina. Ele só entende duas coisas: se a pessoa está em perigo, ele libera adrenalina; se a pessoa está em segurança, ele bloqueia a produção e liberação da adrenalina na corrente sanguínea. O mecanismo de segurança, como eu citei no começo do vídeo, é o mais recomendado para interromper esse ciclo vicioso e compulsivo e ainda diminuir radicalmente os níveis de ansiedade no momento de uma crise. Mas todas essas atividades, incluindo a respiração consciente, não são soluções, são apenas paliativos, porque o gatilho que enviou o comando de perigo para o cérebro reptiliano está lá no inconsciente. Enquanto esse gatilho não for eliminado definitivamente, a ansiedade sempre vai voltar. A terapia TRG, em um primeiro momento, vai ajudar a controlar a ansiedade nos momentos em que houver um disparo de adrenalina no organismo. E durante as sessões, a terapia TRG vai fazer um reprocessamento do inconsciente para eliminar definitivamente o gatilho de perigo da raiz. O primeiro passo é você entender o que é ansiedade, qual a sua origem, como ocorrem as crises de ansiedade, o pânico, compulsões, como funciona o ciclo da adrenalina e suas consequências. O segundo passo é você aprender a controlar a ansiedade para que você consiga melhorar a qualidade de vida quando passar por uma crise. Deve aprender a respirar corretamente, fazer a respiração diafragmática e fazer o mecanismo de segurança corretamente para que consiga retomar o controle da sua vida no momento em que o gatilho de perigo vem no inconsciente. Esse gatilho faz com que o cérebro reptiliano libere adrenalina em sua corrente sanguínea, desencadeando uma série de problemas. Esse processo de respiração deve ser feito várias vezes ao dia, todas as vezes que uma crise de ansiedade aparecer. A respiração vai ajudar a reduzir a quantidade de adrenalina no seu corpo diariamente. Quanto mais tempo o seu corpo passar com níveis baixos de adrenalina, mais fácil será controlar a ansiedade nos momentos de crise. Existe um mecanismo no nosso corpo chamado homeostase. É um mecanismo de biofeedback. Entre muitas funções, ela também informa logo pela manhã ao sistema
sistema de produção de adrenalina a quantidade diária que deverá ser produzida para o dia todo. Se a gente condiciona o corpo a manter baixos níveis de adrenalina, esse mecanismo reduz a informação da quantidade de adrenalina a ser produzida. Isso vai ajudar muito na qualidade de vida da pessoa. Tudo que eu falei até aqui é o que você pode fazer para melhorar a sua vida, mas você ainda não resolveu o problema. É então que entra a metodologia de reprocessamento generativo. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que explica cada um dos métodos. O link vai ficar aqui na descrição, depois você dá uma olhadinha. A metodologia TRG será responsável por eliminar todos os traumas, medos e angústias. A qualidade de vida da pessoa irá melhorar significativamente. É claro que durante o processo deve existir uma parceria. Será necessário que você faça a sua parte. Você vai precisar desacelerar, mudar a rotina e o padrão de vida. Isso será necessário porque imagine, você passou anos e anos totalmente acelerado, assumiu compulsões e comportamentos ansiosos. Com isso, será necessário que você assuma uma postura mais consciente, seguindo o protocolo do mecanismo de segurança, se concentrando para manter a calma e criando uma nova rotina. Muitas vezes, o ansioso trabalha 14 horas por dia como uma forma de fuga de alguma situação psicológica, mas que no fim só fazem aumentar a ansiedade. Você vai precisar repensar tudo deste momento para frente. E é claro que após um reprocessamento, muitas vezes este processo ocorre automaticamente, mas é importante se manter consciente. Os gatilhos serão eliminados, mas o restante do processo e o reequilíbrio da vida será sua responsabilidade. Então, em resumo, ansiedade é uma mensagem de perigo e insegurança da infância, da adolescência ou da fase adulta, por traumas, medos ou marcas emocionais, que são pequenas pancadas que não dói tanto no momento da pancada, mas o conjunto delas, ou seja, o acúmulo delas, acaba machucando. Um caso para exemplificar: uma criança com 5 anos de idade sofria com todo tipo de alergia e problemas respiratórios. O pediatra começou a questionar a rotina daquele lar e descobriu que a criança só tomava banho de água mineral, nunca pisava descalça no chão, não colocava a mão na terra, a comida tinha um tratamento especial, o ar era purificado. Enfim, o inconsciente da criança recebia o tempo todo a mensagem de que ela estava em perigo, pois a mãe a estava protegendo o tempo todo e que ela não era capaz de se proteger sozinha. A mãe era super carinhosa, mas tinha excesso de proteção. Por isso a criança desencadeou todo tipo de alergia e problemas respiratórios, pois são os dois sistemas que estão em contato com a vida, a pele e o ato de respirar. Essa mensagem entrou no psiquismo da criança. De alguma forma, o inconsciente da criança interpretou isso como perigoso e ela cresceu ansiosa e medrosa. Muitas pessoas que têm medo de tudo têm uma tendência a ficarem doentes facilmente, pois a imunidade é baixa devido a uma resposta de perigo do organismo. Muitas vezes pode ser difícil identificar o problema quando ocorrem situações parecidas, onde no lar existe muito amor. A impressão é que não teve nenhum problema, mas veja como o inconsciente é imprevisível. Essa criança na fase adulta se sente em perigo quando colocada em uma situação de pressão da qual se sente incapaz de resolver. Pessoas assim começam a se tornar cada vez mais tímidas, porque toda vez que essa pessoa vai falar com alguém,
o seu pensamento cria um monte de possibilidades terríveis de que vai ser rejeitada, vai falar besteira, vai comentar algo que não tem graça, ou alguém vai se chatear, vai ser ridicularizada. Então a pessoa se encolhe e se fecha. Uma pessoa ansiosa é tímida, e timidez tem a ver com mensagens de insegurança ao longo da vida. Todo ansioso tende a ser controlador. O ansioso quer ter o controle do máximo de variáveis possíveis em um ambiente ou situação, para que não ocorra nada que ele não possa prever, pois o que ele não pode prever pode ser perigoso. Uma pessoa ansiosa não gosta de surpresa. Existem pessoas que não gostam de festa, de aniversário surpresa, até mesmo de presentes. Isso dispara na pessoa um monte de gatilhos de medo. Tem pessoas que não gostam de assistir filmes novos sozinhas, porque se sentem ansiosos por não saber o final, uma sensação de perigo. Preferem assistir filmes dos quais já conhecem o final. Pessoas ansiosas não gostam de viajar e conhecer novos lugares, porque o desconhecido é assustador para essas pessoas. Para uma pessoa ansiosa, devido à quantidade de adrenalina, quanto mais variáveis desconhecidas tiver, mais angústia, medo e sofrimento ela irá sentir. A pessoa fica constantemente criando cenários pessimistas a todo momento para tentar se cercar e se proteger. Essas pessoas tendem, com o passar do tempo, a se tornarem chatas, desagradáveis e negativas. São pessoas que sofreram problemas de traumas, abusos que não foram resolvidos. E por carregarem isso por toda a vida, desenvolveram medo de viver, vivendo com a produção contínua de adrenalina, um sofrimento terrível, pensando o tempo todo que o pior vai acontecer. Chega um momento na vida dessa pessoa que, devido à negatividade, começa a despejar tudo isso para fora, começa a adoecer todo mundo ao seu redor, e isso quando não fica doente de verdade, pois a ansiedade pode desencadear doenças psicossomáticas. Quando uma pessoa ansiosa vai ao médico, ao invés de tratar a raiz do problema que está no inconsciente, ele começa a prescrever remédios para dormir, remédios para desacelerar a mente, remédios para aumentar a concentração, remédios para perder a fome, remédios para abrir o apetite, remédio para isso, remédio para aquilo. Só que esses remédios, eles não resolvem nada, só agravam mais a situação, gerando outros problemas mais graves. A necessidade de controle também tem a ver com a insegurança. Chefes controladores demais que querem saber de tudo e não confia na sua equipe, no fundo se sentem inseguros. Pessoas perfeccionistas são pessoas inseguras. Talvez você tenha se identificado com um desses exemplos. Talvez você já tenha passado por tantas terapias, muitas vezes por anos, e tendo gastado muito dinheiro sem ter nenhum resultado. Talvez você já tenha tomado remédios para sua ansiedade, ou ainda toma. Talvez você esteja aqui procurando uma solução definitiva para o seu problema. Então, eu quero que você saiba que a sua busca terminou agora. Eu quero te ajudar a se livrar da sua dor e do seu sofrimento. Você não tem noção de como eu fico feliz quando eu recebo mensagens de gratidão das pessoas que eu ajudei a se libertar. A TRG é uma terapia transformadora. Marque uma sessão experimental gratuita comigo. Os meus contatos estão aqui na descrição. Eu terei um imenso prazer em te ajudar. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu agradeço por você ter chegado até aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar também. E se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Já se inscreva e ative as notificações. Será um prazer ter você aqui comigo. Um abraço carinhoso e eu te vejo no próximo vídeo.